E aí, galerinha, como é que vocês estão? Estão animados? Estão felizes? Eu espero que todo mundo tenha tido aí uma noite boa de descanso, que todo mundo tenha ficado relaxadinho já. E no início da manhã, assim, é muito bom quando a gente pode tirar alguns momentos para a gente estudar um pouquinho a respeito da Bíblia, entender o que a Bíblia fala pra gente e qual que é a função principal dela. Quando nós falamos da Bíblia, a gente pode ver que ela tem algumas coisas diferentes para ensinar para nós. Porém, essa semana, a gente está tirando momentos especiais para a gente entender um pouco mais sobre o livro da Bíblia. Estou aqui com uma Bíblia diferente da minha mão. Vocês sabem, no dia a dia a gente acompanha sempre, mas a gente vai falar hoje um pouco a respeito da Bíblia em si, da formatação dela. Como é que a Bíblia foi separada? Vocês já viram como é que a Bíblia chegou até nós, como é que ela foi escolhida, como é que foi colocado ali os livros e tudo mais, né, do canon e tudo certinho, então vocês já conseguiram entender isso, compreender entre os dias. Mas hoje eu queria explicar para vocês como é que a Bíblia foi dividida. Assim como a gente faz nas nossas aulas, a gente sabe uma coisa. Bem no início da Bíblia, a gente tem aqui o índice, né, onde a gente pode entender melhor a divisão dela. O índice tem a opção de mostrar para a gente separadamente, né, como a gente pode dizer assim, todos os livros da Bíblia, mostrando aqui que nós temos os livros, né, do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Dentro do Antigo e do Novo Testamento, a gente tem algumas outras subdivisões. Os primeiros 5 livros, por exemplo, que são o Pentateuco, livros escritos por Moisés, que relatam também aquela trajetória do povo de Israel pelo Egito. Depois a gente tem os outros livros bem legais que foram separados aqui para nós, que são os livros do quê? Livros históricos, tá bom? Livros históricos que contam justamente a história do rei dos reis de Israel, a história do povo e tudo mais. A gente encontra isso logo depois, uma grande quantidade de livros. Depois dos livros históricos, a gente já vem para os livros poéticos, tá bom? Os livros poéticos, que é livro de Salmos, por exemplo, que Eclesiastes, que vocês gostam muito, que a gente lê no nosso dia a dia, são livros que trazem mensagens poéticas vindas de Deus. Logo depois desses livros, a gente encontra o quê? A gente encontra os livros proféticos agora, tá bom? Os livros proféticos que falam justamente sobre os profetas, a história deles, o decorrer das histórias que eles passaram, das suas mensagens. Depois do Novo Testamento aqui, ó, a gente encontra os primeiros livros que são os livros dos Evangelhos. Os Evangelhos que contam a história do próprio Jesus aqui na Terra, que foi escrito pelos discípulos. E depois a gente tem algumas epístolas escritas por Paulo, algumas cartas, né, que a gente encontra e por alguns outros apóstolos. Sabe o que é interessante quando a gente fala sobre a Bíblia e entende as subdivisões dela e como ela é formada, toda essa questão de formatação? É entender o processo muito bacana que a gente pode entender de ver que a Bíblia foi preparada de uma forma especial para que eu e você pudéssemos entender. Sabe, Deus desde o princípio fez com que todas as coisas fossem acontecendo de uma forma específica, inclusive com a Bíblia. Deus ele preparou o livro dele, a Bíblia, justamente para que ela fosse uma luz na nossa vida. Mas também ele fez com que o homem criasse a Bíblia em sua forma de que nós podemos falar da própria formatação para fazer com que nós pudéssemos entendê-la melhor. Colocou a Bíblia ali numa sequência lógica para que nós pudéssemos entender o decorrer da história e até colocou subdivisões dentro da própria Bíblia. Acredita? Já pensou você pegar a Bíblia do jeito que ela é hoje, sem capítulos e versículos? Somente um livro discorrido? Sabe, seria um pouco mais confuso na nossa mente. E tudo foi pensado por Deus para que quando esse livro chegasse em nossas mãos, ela pudesse atingir você e te causar um entendimento melhor sobre ele. Porque Deus quer que você conheça justamente esse livro para conhecer ele, para conhecer a Deus. Mas sabe o que é interessante? Quanto mais você estuda esse livro, quanto mais você começa a entendê-lo, você consegue entender também um pouco mais a respeito de Deus e o que ele faz por você e o que ele faz conosco. Esse livro possui todas essas subdivisões, todos esses livros para que você possa estudá-lo, para que você possa entendê-lo. E a Bíblia chegou até nós de uma forma hoje que eu e você podemos entender. Não é à toa que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. É o livro que todo mundo sabe que é, todo mundo tem acesso, tem milhares de versos super conhecidos. Tudo porque Deus fez e planejou de uma forma que esse livro chegasse completamente perfeitinho assim, explicadinho. E tem livros de diversas formas, diversas linguagens e traduções, por exemplo. Eu tô aqui com uma língua, uma Bíblia diferente, eu gosto de usar com meus alunos, e toda vez que eu entro na sala, meus alunos ficam apaixonados por ela, mas nós temos Bíblias de capa preta, capa marrom, capa rosa, Bíblias para mulheres, Bíblias para homens, para adolescentes, crianças, todos os tipos de Bíblias, mas todos com o mesmo objetivo, de fazer com que a mensagem de Deus fosse compreendida a ponto de você também conseguir compreender quem é Deus e o que Ele quer fazer por você. Nós temos que ser gratos pelo que Deus faz por nós e compreender a Bíblia. Aonde você está? Feche seus olhos, deixa eu fazer uma oração e vamos agradecer a Deus por esse livro maravilhoso que Ele deu pra gente. Vamos falar com Deus. Querido Deus, a gente está aqui na Tua presença, a gente agradece pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho diário, mas especialmente essa manhã nós agradecemos pela Bíblia. A gente agradece porque o Senhor fez com que esse livro chegasse até nós de uma forma de completo entendimento, onde a gente pode ler,
entender e compreender quem é o Senhor e o que o Senhor quer fazer por nós. A gente agradece por essa oportunidade. A gente pede que o Senhor continue nos abençoando, nos traz paz ao nosso coração. Isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Seja onde quer que você estiver, pegue a sua Bíblia, estude-a e entenda, porque ela vai transformar a sua vida.